Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez para juntos estudarmos uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema nesse quarto trimestre, terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade. O comentarista desta lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Brás, ali em Esplanada, em Budas Artes. E a lição de hoje é a lição de número 14, portanto, a última lição desse trimestre, que traz por título O Verdadeiro Discípulo e Sua Saúde Mental ou Emocional. O texto áureo está registrado em 3 de João, versículo 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A verdade aplicada diz ainda: cabe ao cristão observar os princípios bíblicos sobre o cuidado pessoal de todas as áreas da vida, visando uma melhor qualidade de vida. Os objetivos da lição: o primeiro deles é ensinar que todos devem cuidar da sua saúde emocional. O segundo, apontar os cuidados com a saúde emocional. E o terceiro, mostrar o que a Bíblia diz sobre a saúde emocional. A leitura do texto de referência está registrada em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 a 9, que diz assim, o versículo 6, Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então temos aqui uma leitura que nos mostra que nós precisamos cuidar também de nós. Infelizmente, muitos discipuladores, por que não dizer pastores, obreiros, eles se entregam de corpo e alma e espírito ao trabalho, esquecendo muitas vezes da sua saúde emocional. Isso sem dizer que muitas vezes deixamos a família de lado para cuidar ou dar prioridade à obra de Deus. E isso, no futuro, se não houver um cuidado, vai trazer problemas, vai trazer prejuízos para a pessoa que assim faz. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta. E esta lição, eu tenho convicção de que ela vai trazer um norte, ou apontar um norte para a vida dos obreiros. Nós precisamos, como servos de Deus, obreiros na casa do Senhor, cuidar da nossa vida emocional. Porque hoje existe aí uma chamada doença do século, que é a depressão. E ela tem acometido aí a muitos obreiros, muitos discipuladores, e por que não dizer, muitos têm até perdido a vida, porque é uma doença terrível isso aí. E nós precisamos ter cuidado. Precisamos cuidar do rebanho do Senhor, mas também precisamos cuidar também da nossa saúde física e emocional. Bendito seja o nome do Senhor. A oração, ou o motivo de oração hoje, é pela atenção à saúde física, mental e emocional de todos os cristãos. Não só dos discipuladores, mas de toda a igreja, porque todos os irmãos e irmãs estão sujeitos a passar por isso. A introdução vem dizendo, no mundo de hoje, com suas complexidades e desafios, enfrentamos um alto nível de pressão e estresse. Sendo assim, é imprescindível aprender a equilibrar suas responsabilidades com autocuidado
e suporte emocional. Então, esse é o conselho, né, introdutório aqui para todos que tiverem a oportunidade de participar desta aula ou de estudar esta revista. O primeiro tópico vem falando sobre o discípulo de Cristo e a síndrome de Burnout, né? Ou burnout. A síndrome de burnout é um distúrbio psicológico caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso causado por estresse crônico. Geralmente afeta indivíduos em atividades estressantes e demandas emocionais elevadas, como é o caso de professores, médicos, policiais, vendedores e até pastores. O termo burnout deriva da palavra em inglês bar, que significa queimar, e foi utilizado para representar a sensação de estar queimado, esgotado e sem energia. Por serem humanos, conforme registra Tiago 5,17, todos podem enfrentar esse estado de exaustão. Então, nós vemos aí, irmãos, que nesse tempo chamado pós-modernidade, as pessoas hoje elas vivem acometidas por esse problema, né? Briga no trânsito, as pessoas não têm mais paciência, as pessoas estão no limite, estressadas, né? Surtando, e a gente sabe, irmãos, que é algo que tem acontecido nesses últimos, ou neste século, né? Chamado pós-modernidade. Nós estamos enfrentando coisas que no passado a gente não tinha, né? Ou se existia, as pessoas não tinham conhecimento do que estava acontecendo. Então, hoje tem essa síndrome de burnout, né? E essa síndrome, ela traz muitos prejuízos, e não só para uma classe de pessoas, mas para todas as classes, né? Eu comparo isso aqui, né, com aquela doença chamada Ler, né? Que é a doença do modo repetitivo, né? Muitas pessoas, na época que trabalhava nas fábricas, as coisas não eram automatizadas como é hoje, então a pessoa ficava às vezes 8 horas, 12 horas, 13 horas, repetindo a mesma coisa, e com o passar do tempo começava a ter problemas, né? No músculo, nos nervos, e essa lesão, ela afastou muitas pessoas do mercado de trabalho. Então hoje, com essa doença, né, ela também tem afastado muitas pessoas, e ela tem levado a um estado muito mais profundo, que é o estado da depressão. E a depressão, ela é algo terrível, porque ela leva a pessoa a ter pânico, ela leva a pessoa a sofrer um transtorno de ansiedade, como se algo ruim fosse acontecer com aquela pessoa. Ela leva a pessoa a sentir desejo de morrer, porque ela se sente inútil para aquilo que ela estava fazendo. Então é terrível. Só quem passou por isso, ou quem está passando por isso, sabe como isso é complicado, né? E por muito tempo eu me lembro que isso no meio evangélico era tratado muitas vezes, não vou aqui generalizar, mas isso era tratado como uma doença demoníaca, né? Não era uma doença emocional da alma, era uma doença demoníaca, né? Então é complicado isso. No entanto, os estudos mostram que as pessoas que fazem um trabalho estressante, repetitivo, né, que muitas vezes absorvem uma carga de negativa sobre si, porque no caso do discipulador, por exemplo, ele diariamente ele está absorvendo o problema de outras pessoas e não tem tempo. Um ponto que uma das vezes nós vimos num congresso, né, num seminário, foi que as ovelhas, né, a igreja tem o pastor, muitas vezes para descarregar os problemas que elas estão enfrentando. Mas o pastor nem sempre tem alguém para compartilhar o seu sofrimento, os seus problemas, porque o pastor também, o obreiro, o discipulador é um ser humano também, sujeito às mesmas situações, e muitas vezes não tem. Então ele fica muitas vezes sob pressão, né, absorvendo todos os problemas dos outros, e não tem com quem descarregar aquele problema para poder, e muitas vezes, anos e anos a fio, sem tirar uma folga, sem tirar uma licença, sem tirar uma férias, e etc, etc. Os irmãos sabem muito bem o que eu estou dizendo.
E isso, quando pensa que não, vem desencadear um problema que muitas vezes não tem retorno, porque você é acometido por um problema mental e esse problema vai trazer, né, muitos transtornos para a vida, não só da pessoa em si que está sofrendo, mas de toda a família. Portanto, o pastor Alex de Melo, ele está de parabéns e foi muito feliz em trazer esse tema, né, à lume para que nós possamos estudar e ver que realmente isso é real e que nós temos condições de reverter, né, sempre tendo a oportunidade de tirar um tempo de férias, um tempo em que você possa, como disse um amigo, né, e irmão em Cristo, um psiquiatra ali da cidade de Campinas, ele disse: irmãos, é preciso fazer uma higiene mental, né? De vez em quando precisamos sair, ir para um lugar onde não tenha muito movimento, muito barulho, muita poluição, e ali buscar a presença do Senhor e fazer uma higiene mental. Isso é necessário, é importante para a vida do obreiro. Esses sintomas de burnout são a exaustão emocional, queda do desempenho nas atividades, além de falta de prazer em realizá-las. Pode causar distúrbios no sono, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, alterações de humor, irritabilidade, entre outros. Embora a Bíblia não use este termo técnico, é possível identificar exaustão em diversos personagens como Moisés, Jó, Elias e outros, conforme as referências de Êxodo, capítulo 18, verso de 13 a 27, Jó, capítulo 6, verso 14, 1 Reis e capítulo 19. Ao conduzir o povo de Israel durante anos no deserto, Moisés enfrentou inúmeras dificuldades e responsabilidade. E aí em Êxodo, no capítulo 18, o líder estava tão sobrecarregado, julgando e resolvendo todos os problemas do povo sozinho. E aí o seu sogro, Jetro, percebendo aquela situação, o aconselhou para que arrumasse pessoas, para que pudesse ajudá-lo, para que ele não viesse cair num estado de estresse profundo e viesse sofrer com essa doença. Elias passou por isso. E muitos na nossa era também estão passando por isso. Nesse exato momento, com certeza, muitos homens de Deus, muitos irmãos em Cristo estão passando por essa situação. E muitas vezes sem saber como tratar, né? A pessoa, muitas vezes, chegar e não conseguir ligar a máquina para trabalhar. Muitas vezes não conseguir ligar o próprio carro para sair de casa. Ficar isolado. Muitas vezes não quer ver. O estado de irritabilidade é tão grande que a pessoa se estressa por coisas mínimas. E isso acontece, né? E acontece porque eu passei por isso, né? E eu sei o quanto que é difícil, mas com a ajuda de Deus e com a ajuda de profissionais, você consegue se libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui ainda no ponto 2, expectativas altas e até irrealista do desempenho profissional pode afligir o trabalho nas mais diferentes áreas, além de muito esforço despendido e pouco resultado. O temor e a insegurança em delegar responsabilidades também colaboram com o esgotamento, como aconteceu com Moisés, que fazia tudo sozinho. Não é diferente nas coisas espirituais. Uma obra imensurável como a de Deus. Não é possível a um homem fazê-la sem colaboração. Paulo clamou a ajuda de João Marcos em uma missão, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. O próprio Jesus angariou ajuda, conforme está registrado em Mateus, capítulo 4, 18, 22. Está em contato com crises, problemas, outras situações complexas trazidas pelas ovelhas também pode favorecer o esgotamento quando não há o devido distanciamento dessas questões, conforme o número capítulo 11, verso de 10 a 11. Ser líder é influenciar os seus liderados, não é ser Deus.
as divisões, provocações e os embates ministeriais causados por auxiliares no estilo Diotrefes, conforme 3 de João, verso 9. Também pode afetar o emocional de um líder, caso não saiba como lidar adequadamente com a questão. Então, tudo isso que nós já frisamos, né, acontece e, por isso, precisamos de pessoas, né, confiáveis, idôneas, como Paulo aconselhou a Timóteo, né? Por quê? Porque o trabalho ele é árduo e espinhoso. Então, você precisa de pessoas que tenham, né, capacidade de fazer, que estejam preparadas para fazer esse trabalho, para auxiliar. Porque quando você abraça tudo e quer fazer tudo, você quer assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, irmão, não dá certo. Vai ter problema, né? Então, é preciso saber delegar funções, né, distribuir tarefas para que o trabalho do Senhor não venha a sofrer prejuízo e as pessoas envolvidas nesse trabalho também não venham a sofrer com esse mal dos séculos, que é a chamada depressão e essa tal de síndrome de ansiedade ou transtorno de ansiedade. Um outro ponto importante aqui, ajuda no esgotamento físico e emocional. O esgotamento não se desenvolve da noite para o dia. Ele acontece após longo período de desgaste físico, exaustão emocional e envolvimento com pessoas e situações desafiadoras. Fugir não é opção, conforme aconteceu com o profeta Elias, registrado em 1 Reis, capítulo 19. O que devemos fazer? Respeite seus limites, tenha folga e férias em suas atividades. Aos primeiros sinais de alerta é preciso procurar ajuda. Tenha conselheiros e dedique tempo para a oração, Mateus 11, 28 a 30. E o profissional psicólogo e psiquiatras cristãos sem preconceito. Então, esse é o caminho. Nós temos que atentar para isso, irmãos, porque senão o prejuízo vai ser grande para a obra de Deus e para você. Porque quanto mais tempo demorar para você procurar ajuda, mais difícil vai ser se libertar do problema, né? Então, o que acontece aqui? Quando nós olhamos para a igreja de Atos, existia ali um número muito grande de irmãos. Veja que na pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador. E o texto continua dizendo que a cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que haviam de se salvar. Então, chega um momento em que Pedro, Tiago, João, os apóstolos que estavam ali, eles estavam super atarefados. Então foi a hora em que eles resolveram, né, separar, né, os diáconos, os auxiliares, para poder ajudar a levar aquela carga. Enquanto Pedro ele ia se dedicar à oração e à ministração da palavra, à pregação do evangelho. Então, quando uma igreja ela é estruturada e são criados departamentos e cada departamento cuida de uma parte das responsabilidades daquela igreja, o trabalho fica mais leve. Mas isso também não quer dizer que aquelas pessoas envolvidas naqueles departamentos não precisem também de um fôlego, de um descanso, né? De um período de férias, né? Porque, dependendo do que cada pessoa vai fazer, aquele trabalho vai trazendo sequelas, vai trazendo problemas. E quando chega num momento, aquela pessoa pode surtar. E quando isso acontece, é porque já ultrapassou todos os limites. E aí, né, a cura, né, a libertação daquele mal vai ser um pouco mais complicada. Então, isso precisa ser visto pelos pastores presidentes, né, pelos pastores chefes, né, pelos chefes de departamento de cada igreja, né, não ultrapassar os limites para que possamos evitar tudo isso. E quando formos fazer um tratamento, que possamos encontrar profissionais que sejam pessoas cristãs também, né, que sejam cristãos, porque ele vai tratar a pessoa sem preconceito. Porque eu ouvi, né, muitas vezes, quando alguém caía num estado de depressão, por exemplo, e ficava preso dentro de um quarto, não queria sair, não queria ver ninguém e ficava ali se definhando, né? Muitas vezes eu ouvi que aquilo ali era
demônio, que aquilo era uma doença demoníaca. Eu não estou também aqui querendo dizer que essa doença é uma doença santa, mas também não tem nada a ver com demônio, mas são o excesso. É a doença da alma, é uma doença emocional, ela não é uma doença que se trata com curativo, muitas vezes com Doril, não. São doenças que precisam ser tratadas por profissionais da área da psiquiatria e psicólogos. E eu não tenho vergonha de falar. Eu passei por isso. Por mais de 5 anos eu fiz tratamento. E ainda tomo remédio para isso. Porque eu cheguei num estágio que só Jesus dá causa. E hoje eu tenho a felicidade de ter nas minhas mãos uma lição que vem tratar desse assunto, porque eu nunca vi, nunca vi alguém abordando um tema como este, falando sobre isto. E eu creio que muitos irmãos, líderes, também não sabiam disso, talvez não tenham conhecimento disso. Mas é uma realidade. E que ninguém está a escape, está isento de passar por uma situação dessa. E quantos estão passando hoje? E muitas vezes não sabe, está fazendo tratamento para outra coisa. E o problema é essa tal de ansiedade, é essa tal de depressão. É isso, irmãos. É prejudicial para a saúde física, mental e emocional do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Então vejo aqui que o termo depressão tem origem no latim, depressio, que significa afundamento ou rebaixamento. Significa literalmente o afundamento da energia e do prazer. A Bíblia nos relata diversos personagens no Antigo e Novo Testamento que passaram por difíceis momentos de abatimento e dor. João fala a Gaio sobre a importância da saúde emocional, lá em 3 de João, versículo 2. E quais são os sinais da depressão? Mudanças repentinas de humor, isolamento, dificuldade de concentração, alteração do sono e apetite, pensamentos negativos e autocrítica são sinais de alerta para uma possível depressão. Outros comportamentos como fuga, abandono das atividades habituais, sentimento de culpa, além de sensação de desamparo também pode ocorrer. A palavra de Deus já nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16 e versículo 33. Irmãos, isso aqui é exatamente o que acontecia e que acontece com várias pessoas. Muitas vezes eu cheguei lá no estacionamento da igreja, desligava o carro e não conseguia sair do carro. Outras vezes eu descia do carro, chegava até a sala onde trabalhava e não conseguia ligar o computador. Ou se ligava o computador, ficava sentado e, e aí falava para os irmãos que trabalhavam junto comigo: irmãos, eu vou para casa. Mas o que aconteceu, irmão Elias? Eu falei: não estou bem, eu vou para casa. E voltava para casa. É triste isso, é ruim demais. E você não entende, né? Esse pavor, esse pensamento negativo, muitas vezes escurecia, eu ficava com medo, a impressão é que algo ruim estava para acontecer. E eu ficava ali encolhido muitas vezes, olhando para fora, da sala onde eu estava, olhando, abria a cortina e ficava olhando para fora, porque alguma coisa estava prestes a acontecer, uma coisa ruim. Foi triste. É lamentável isso. Hoje eu entendo. Talvez não saiba explicar com detalhes, mas é lamentável o que isso provoca na vida das pessoas, Então, o caminho é buscar o Senhor mesmo, é orar. Muitas vezes, noite toda, madrugada em toda, porque não tinha sono, eu não dormia à noite. Então, eu ficava de joelho, orando, clamando, chorando nos pés do Senhor e buscando ajuda com um psicólogo, passava em psicólogo, fazia dinâmicas, um psiquiatra, tomando os remédios, calmantes, e assim por diante. E Deus me deu graça. Hoje eu estou aqui. Já faz aí um bom tempo que eu nunca mais tive crise, graças a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o caminho. Se apegar com Deus, mas abrir mão, O doutor Aldo, meu irmão em Cristo e psiquiatra, ele disse: irmão, você precisa
largar a igreja. Você precisa abrir mão de tudo que você está fazendo. Tudo, 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 tudo. Falei, mas irmão, como é que eu vou fazer isso? Ele falou, irmão, se você não fizer isso, você vai morrer e os problemas vão continuar. Outro vai vir cuidar. Então, largue agora. E eu fiz, deixei o trabalho, me afastei do trabalho da igreja e fui cuidar da saúde. E graças a Deus o Senhor me deu a vitória. Foram 5 anos de tratamento. 5 anos, não é 5 dias. E depois de toda aquela medicação que eu tomei, veio o período do desmame, porque esses remédios eles causam dependência. E a dependência é terrível. E o desmame é pior ainda, mas precisa ter muita força de vontade e muita fé em Deus, e você consegue. Quem está passando por isso vai conseguir em nome do Senhor Jesus. Não se deixe abater, mas lute e creia que o Senhor está com você. Pois ele diz, nós vamos ter aflições, mas é preciso ânimo, porque assim como Jesus, nós também vamos vencer. Elias venceu também. Moisés, ele conseguiu se desvencilhar dos muitos afazeres, compartilhando com os demais. E é assim que a gente vai vencendo em nome do Senhor Jesus. Um outro ponto aqui é sobre a causa da depressão, é a pressão constante para atender às demandas da vida, a falta de tempo para cuidar de si, o sentimento de solidão e isolamento, o medo de fracassar e decepcionar os outros e até mesmo a Deus, são algumas das coisas mais comuns de depressão nos discípulos. Problemas pessoais, histórico, familiar de depressão, desafios relacionados ao equilíbrio entre as diferentes áreas da vida também podem contribuir para o desenvolvimento de abalos emocionais. Um exemplo foi Jeremias, que externou sua tristeza quando o povo rejeitou sua pregação, conforme Jeremias capítulo 15, verso 10. Outro foi Elias, que entrou em exaustão após grande desgaste ministerial, 1 Reis capítulo 19, verso 4. Então, irmãos, o cristão precisa estar consciente de que é uma pessoa de carne e osso, suscetível a adoecimento, inclusive mental, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 9. O ministério pastoral, por exemplo, é uma atividade exigente que pode expor os líderes a estresse, ansiedade, esgotamento e depressão. Por isso, é importante que os discípulos de Cristo estejam atentos aos sinais de alerta e busquem ajuda quando necessário, tanto em relação à sua saúde emocional quanto espiritual. Salmo 147, verso 3. Então, aqui é um conselho, como já frisamos no início, é um conselho para nós, servos do Senhor, para os discípulos, para os discipuladores. No menor sinal que você perceber, que você tiver, se afaste por um tempo, tire uns 10 dias, uns 15 dias de descanso, viaje com a sua família, vá para um local isolado, como disse o doutor Aldo para mim, vá para o mato, vá para uma cidadezinha no interior, beira de um rio, vai pescar, vai ser bom para você. E eu fiz isso, fiquei 3 anos lá numa região e foi muito salutar para a minha vida, para o tratamento que eu vim fazendo, e louvado seja Deus por isso. Então nós temos que nos desligar 100% dos problemas da igreja, dos problemas que envolvem o trabalho, enfim, é assim que funciona. Louvado seja Deus. Se você ficar acumulando, vai chegar o momento em que muitas vezes vai ficar irreversível você se recuperar. Portanto, vamos ouvir o conselho que esta aula está trazendo para nós nessa oportunidade. Um outro ponto importante é saber compartilhar as angústias. O problema de Elias não foi sentir-se deprimido porque ele era humano e suscetível ao adoecimento físico e emocional. Seu erro foi se isolar quando deveria pedir ajuda. 1 Reis, capítulo 19, verso 3. A solução não está em se afastar das pessoas ou de Deus, mas em compartilhar os sentimentos, dividir as angústias para prosseguir seu caminho. Assim que o apóstolo João soube das dificuldades que estavam surgindo naquela igreja local, procurou fortalecer Gaio e expressar assim que ele estava ao seu lado, com suas palavras, a superar um momento difícil.
É importante investir em bons relacionamentos, uma vez que através deles é possível ser encorajado e buscar ajuda quando precisar. Não importa o quão dedicado e ungido um cristão seja, ele terá alguns dias ruins. Jesus disse que existem dias maus para todos, conforme está registrado em Mateus, capítulo 6, 34. Portanto, é importante ter consciência de que a depressão pode surgir na vida de qualquer pessoa por uma condição física ou emocional e de que se deve buscar o tratamento adequado. Portanto, é o conselho de Deus para as nossas vidas. Então, veja, irmãos, que o discípulo de Cristo, ele precisa ter cuidado com essa doença chamada ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, até certo ponto, pode ser normal, né? A pessoa está ansiosa para fazer algo, para cumprir algo, e ela faz parte do nosso cotidiano. No entanto, tem que ver com as características de cada pessoa. Passar a ser um problema, se passa a ser um problema, quando leva alguém ao excesso de preocupação e angústia, e assim se torna patológico. Jesus nos disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Então, a ansiedade, ela faz parte do nosso cotidiano. Temos algo para fazer e nós queremos sempre fazer o melhor, né? E até uma receita bíblica. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça segundo as tuas forças. Agora, tudo aquilo que é exagerado é prejudicial, não só para a obra, como para a pessoa que está realizando. Então, nós temos que ter ansiedade, mas, como diz o texto que acabamos de ler aqui, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, nós devemos ter o cuidado de estar colocando sobre Jesus, né, todas as nossas preocupações, crendo nele, confiando nele, que temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar nas tarefas que temos que fazer. Nós não estamos só, nós não estamos fazendo sozinhos. Então, o preparo, né, aquele cuidado é necessário, mas o Espírito Santo está conosco para trazer o aperfeiçoamento para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus e o seu nome seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Os sintomas da ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao perigo e uma forma de proteção biológica contra ameaças. No entanto, a ansiedade é um desafio ou problema quando se torna crônica ou leva a transtornos emocionais, provocando inclusive a perda de saúde física. Os principais sintomas de ansiedade são sensação de perigo iminente, pânico ou desgraça, aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, sudorese e tremedeira, fraqueza ou cansaço, dificuldade de concentração, insônia, problemas gastrointestinais, dificuldade em controlar a preocupação. Um sintoma muito grave de ansiedade é agir fora do tempo de Deus ou sem sua autorização, conforme Gênesis 16, verso 2. Então, esses sintomas aqui eu tive praticamente todos. Tinha pânico. E tinha um pânico, irmãos, que não adianta tomar remédio para pressão, para controlar. O coração dispara, dá arritmia, a pressão sobe. Você não adianta tomar, você pode tomar uma caixa de comprimido, a pressão continua subindo. Então, muitas vezes eu me dirigia, ia para a UPA, né? E chegava lá, de tanto frequentar aquela UPA, os médicos ali já até me conheciam. E eu estou falando, é um testemunho que eu estou dando, porque eu passei por isso. E já me conhecia, e chegava lá, me dopava. Era um diazepam, que eu não sei nem quantos miligramas era, eu só sei que daí alguns minutinhos eu apagava. E quando acordava eu estava bonzinho, daí a pouco voltava de novo. Então é triste isso aqui, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia é de geração em geração. Portanto, irmãos, o autocuidado não é egoísmo, mas necessário para a realização da obra de Deus de forma eficaz. Priorize sua saúde mental e física, faça bem a si mesmo. A ansiedade não esvazia o amanhã de suas provações, ela simplesmente esvazia o hoje de suas alegrias. Então, vamos fazer as coisas conforme o Senhor nos orienta, no passo do gado, e o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ter menos problemas com a sua saúde emocional e mental.
Bendito seja o nome do Senhor. Temos aqui ainda, irmãos, as causas da ansiedade. E uma delas é a preocupação excessiva com o futuro. Mateus capítulo 6, 25, 34. Além de sobrecarga com atividades ainda que seja simples, conforme Lucas 10 e 41. O estresse fora do controle, problemas de relacionamento ou de saúde, eventos traumáticos, medos e fobias, bem como fatores genéticos e biológicos, estão entre as causas da ansiedade patológica. Então, tudo isso são gatilhos que pode acabar provocando esse estado de ansiedade e depressão na pessoa, né? Às vezes, como eu tenho um amigo, o pastor, ele dizia que é como um balde que está debaixo de uma torneira que pinga. Então, aqueles pingos vai juntando naquele balde e vai passando o tempo e chega um momento em que aquele balde enche. E quando aquele balde encheu, ele já está no limite. E aí mais uma gotinha cai. E no momento em que aquela gota de água cai dentro daquele balde cheio, ele começa a transbordar. Então é o momento em que houve o disparo do gatilho. Então ali já desencadeia um processo que muitas vezes é irreversível ou que vai trazer muito trabalho para que se volte novamente a colocar as coisas em ordem, né? É o dia a dia. Você estar querendo fazer tudo hoje, mas já programando o dia de amanhã e não ter tempo para nada, né? É um trabalho exaustivo. E isso precisa ser feito com cuidado, para que a gente não venha pagar. Muitos homens de Deus perderam a vida, até por meio do suicídio. Se suicidaram, porque a depressão leva a esse pensamento, né? Ela leva a pessoa a imaginar isso, a pensar isso, de que ele é inútil, que ele está falido, que ele acabou, que ele não serve mais para nada. Então, muitos não tiveram talvez o tratamento adequado e acabaram por se suicidar, por tirar a própria vida. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Um outro ponto importante aqui para fecharmos, conforme registra Mateus, capítulo 6, 34, é que Jesus ensinou que é preciso lidar com os problemas de cada dia, em vez de desprender energia com o de amanhã, um dia que não chegou. Então veja que a ansiedade patológica pode ser fruto de fazermos nossas atividades sozinhos, em nosso tempo, que pode não ser o de Deus, e apenas com nossos recursos humanos. Fazer tudo com a ajuda de Deus poupa-nos energia e é garantia de que dará certo. A libertação da ansiedade, ou seja, a paz que guarda nosso coração, conforme Filipenses 4 e 7, vem quando desejamos fazer o que Deus quer, quando Ele quer, com quem Ele quer e pelo seu poder. A obra de Deus realizada sem o poder de Deus produz incertezas. Então, muitas vezes a gente quer fazer o melhor para poder mostrar alguma coisa para alguém, que a gente é o melhor, que é o mais capacitado, é o mais treinado, enfim. Precisamos ter cuidado com isso, né? Porque quando nós estamos fazendo a obra de Deus e Deus está nesse negócio, tudo vai fluir, né, conforme Deus planejou que seja. Muitas vezes a gente quer fazer e quer ir além daquilo que Deus espera que façamos. Portanto, precisamos ter cuidado. Um outro ponto João aqui no caso, ele deseja a Gaio que ele seja um obreiro saudável no corpo e na alma, revelando que não somos apenas espírito, mas somos um ser integral que precisa de cuidados integrais. Uma alma ansiosa reflete sintomas no corpo que podem evoluir num quadro de doenças psicossomáticas, e são dores e problemas físicos causados por sofrimento emocional. Além da prática da oração sistemática, é preciso reconhecer que tem o problema e buscar ajuda profissional para a restauração da saúde física e emocional. Então, é o que nós já dissemos, foi o que eu fiz e ainda faço, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, no sentido de que nós precisamos buscar o Senhor e também buscar ajuda, né, profissional, né? Até hoje faço acompanhamento, né? Graças a Deus, Deus preparou pessoas
capacitadas para nos auxiliar, nos ajudar. E aquela medicação que eu tomava e que eu tomei por muitos anos, eu já não tomo mais, como disse, né? Houve o desmame, né? E hoje eu estou bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas mesmo assim ainda faço acompanhamento, porque esse tipo de problema ele deixa sequelas também, né? Ele deixa sequelas. E as medicações que no meu caso eu tomei, elas são muito fortes, né? E é triste isso, né? É triste dizer isso, mas infelizmente todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Quando nos focamos num trabalho, né? Eh, e não temos hora para entrar e muito menos hora para sair dele, né? E isso vai trazer consequências num futuro que às vezes pode não ser um futuro muito distante, acaba trazendo dificuldade. Hoje eu vou no passo do gado, glorificando a Deus, louvando o Senhor, adorando a Ele na beleza da sua santidade, né? Sem me envolver muito com os problemas, né? Porque abraçar tudo como fez Moisés é prejudicial para a saúde. Ok, meus queridos irmãos? Portanto, a conclusão vem dizendo que pressão e estresse, preocupações pode desencadear adoecimento mental. A ideia de que cristãos são imunes a problemas de saúde emocional é equivocada e pode levar à estigmatização e ao isolamento. A Bíblia fornece apoio espiritual, mas muitas vezes também é preciso ajuda médica. Temos na palavra de Deus a ajuda espiritual, é o caminho, mas precisamos, com toda certeza, de uma ajuda profissional, de uma ajuda médica, porque senão, irmão, você pode encerrar o seu ministério antes da hora. E o Senhor espera que você faça como Paulo, que em meio ao sofrimento, ao meio às perseguições e tantas coisas que Paulo enfrentou, ele foi uma pessoa que conseguiu chegar até o fim da sua jornada, cumpriu a sua missão, que nós também possamos cumprir a nossa missão, não fazendo como alguns fizeram, infelizmente, de dar cabo da própria vida, né? Se encontrou tão acuado, tão pressionado dentro dessa doença chamada depressão, né? Desse transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, ao ponto de não obter uma ajuda e acabar tirando a própria vida, como eu vi muitos relatos nesse período aí em que eu estive nessa situação também. Mas eu procurei me focar. Não que eu não tenha sentido desejo também de fazer isso, porque é uma coisa que não tem explicação. Você se sente inútil, né? E deseja realmente morrer. Mas Deus é Pai. E eu tive ajuda, não só da minha família, mas também tive ajuda profissional, né? E de companheiros de ministério que estiveram ao meu lado, que estiveram conosco e nos ajudaram. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que esta aula ela possa ser, né, um norte na vida de todos os irmãos e obreiros, para que não venham passar por esse transtorno que eu e muitos outros passaram e estão passando. Bendito seja o nome do Senhor para sempre.